Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Meu nome é Yuri, eu sou professor de Biologia e de Ciências da Natureza. E hoje eu organizei para vocês uma aula de revisão para o Enem. Hoje é dia 7 de novembro, que é quando eu estou gravando essa aula. Agora são 17h32, foi o horário que eu consegui me organizar. E essa aula tem como foco revisar para o Enem, mais especificamente na área de biologia. Aqui está meu nome, para quem não conhece, Yuri Kesley. Tem meu Instagram aqui, o canal do YouTube onde eu vou colocar e meu e-mail caso você precise entrar em contato. Tá bom? Bem, pessoal, meu objetivo hoje é trazer alguns assuntos que tenham uma maior recorrência e mais chance de aparecer no exame de avaliação de vocês, mas eu preciso começar falando o seguinte: não vou conseguir compensar em 3 dias ou em 3 minutos, ou em 30 minutos, o que deveria ter sido construído em 3 anos ou ao longo dos 17 anos de vocês de vida sobre a natureza, sobre os seres vivos. Até porque não é esse o foco. Mas é discutir com vocês algumas possibilidades de avaliação e pensando que faz parte da trajetória de vocês no momento esse exame. Eu separei esse slide aqui para vocês. Vou fazer a leitura, a gente vai conversar a partir dele tendo como base. E também deixei separado aqui, ó, uma guia no Google, caso a gente precise também pesquisar alguma coisa, que eu lembrar de última hora, enfim. Para começar, eu preciso avisar que eu não fiz essa aula ao vivo no YouTube ou no Google Meet de propósito, porque porque aqui eu posso ir direto no que eu conseguir, não vou me perder tanto, sou eu e eu mesmo, e claro, vocês que estão assistindo agora, e também porque fica mais fácil para colocar em vezes dois, caso você precise. Então, que agora já passou 2 minutos, são só bom dia, foi só bom dia, né? Então, caso você não queira me cumprimentar, já pode começar lá daqui a pouco, quando eu começar a apresentar o slide, tá bom? Espero que seja um bom tempo, eu não sei a total da gravação qual vai ser, mas espero que de alguma forma a gente consiga sair bem e se entender. Vamos lá para o slide então? O que esperar da biologia no Enem? Muitos colegas professores que têm foco nessa questão de cursinho, de avaliação para prova externa e etc., até botei para o meu rosto, vão falar para você: ah, ecologia é o assunto que mais cai. Ah, vai cair tal coisa, todo ano caiu tal coisa. Veja, não adianta você preocupar com o que vai mais cair ou o que vai menos cair, mas que você consiga se exteriorizar durante a avaliação o que você construiu ao longo desses anos. Então, sem soluções mágicas para a aula de hoje, se você pretende esperar que essa aula seja nesse sentido, pode ir embora, seja feliz, tá bom? E ache talvez uma outra aula que te venda isso, não é o meu foco no momento. Bem, o que esperar de biologia no Enem, então? A resposta já está aqui para a gente no próximo slide. O que estiver de biologia no Enem, antes existe na própria biologia. Ou seja, não vai ter algo novo que vocês nunca viram na vida de vocês. Porque a biologia, enquanto ciência, existe há muito tempo, né? E essa é só uma avaliação de 15 questões. Ah, professor Yuri, mas caiu algo que os professores não comentaram comigo, ou algo do tipo, né? Pode acontecer. Isso tem a ver com escolhas, dos professores, mas, sobretudo, com o cenário de desigualdade educativa. Então, enquanto algumas escolas é possível que a gente passe todo o conteúdo do ensino médio em primeiro e segundo ano e depois no terceiro faça só revisão, em outras escolas a gente não consegue nem alcançar o conteúdo básico que já era esperado, né? Por culpa do professor sozinho, não. Sobrecarga, avaliação externa e etc., que a gente pode conversar em outro momento. Bem, e para entender o que existe antes na própria biologia, o meu convite é a gente voltar para entender a própria biologia. Ou seja, a gente pensar quais são as grandes características dos seres vivos e os principais temas que a biologia investiga sobre esses seres vivos. Isso não é meu, não é original. Aqui está falando de um autor brasileiro chamado Antônio Fernandes Nascimento Júnior. E na proposta desse autor, com o qual eu me aproximo hoje, ele vai entender que a biologia pode ser investigada, ou ao perguntar sobre os seres vivos, ela investiga 5 principais temas para se estruturar: organização, equilibração, transmissão, variação e interação. Ok? São esses grandes 5 principais temas. Qual que é a proposta? Se a gente entende esses 5 principais temas, a gente consegue entender sobre qual assunto a questão está conversando com a gente.
Ou seja, se é uma pergunta sobre organização, a questão está problematizando, ou espera que você consiga fazer, alguma relação com as partes do corpo do ser vivo, ou com as estruturas do ser vivo, se ele tem essa estrutura, se ele não tem. Por exemplo, se a célula tem membrana nuclear ou se não tem, se tem uma organela de um tipo ou de outro, por exemplo, ou se os órgãos são de um tipo ou de outro, onde esses órgãos estão, quais são os nomes desses órgãos e por aí vai. Então existe esse processo de tentar entender as estruturas quando é uma questão de organização. Se for uma questão, por exemplo, de equilibração, ela vai ter o foco em entender o funcionamento dessas estruturas. Uma pergunta sobre organização, por exemplo, ela perguntaria quais são as partes do sistema renal, por exemplo. A equilibração, por sua vez, pensaria como cada um desses órgãos, ou como esse grande sistema, de um modo geral, se organiza ou se equilibra em relação ao meio interno e ao meio externo para produzir a urina. Então, é o funcionamento desse órgão, basicamente. Transmissão tem a ver com herança, com genética, como isso vai de uma geração para outra ou algo do tipo. Variação tem a ver com as diferenças entre os seres vivos, com os processos evolutivos, a história evolutiva, e interação tem a ver com as relações ecológicas que esse ser vivo estabelece. E, além de entender esses grandes temas que a biologia se propõe a investigar, é entender também os níveis de organização. E aqui é uma imagem que quem já é meu aluno há mais tempo conhece, que é tomando o lobo-guará como exemplo, né, e como ponto de partida. Um lobo-guará só e somente só, ele é um organismo. E quando a gente começa a pensar, esse nível de organização é composto por outros sistema, órgão, tecido, célula, organela, molécula e átomo, e tem ou pode constituir outros níveis mais complexos, como população, comunidade, ecossistema e biosfera. O que é o mais importante aqui para a gente começar a se organizar, começar a trabalhar junto? Se a gente entende qual é o tema da questão e qual que é o nível de organização que se trata, molécula, organela, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, por aí vai, a gente consegue ter mais formas de responder a questão de um modo mais consciente. Então, qual é o meu foco aqui? É te ajudar a responder isso de modo mais consciente. Ou seja, não é te passar uma fórmula mágica ou algo do tipo, ou musiquinha para você lembrar, não é esse o foco, mas é te ajudar a ter consciência do que a questão espera de você, ou de qual que é o campo conceitual que está sendo problematizado ali, ou avaliado naquela questão, e que você tem elementos de identificar para não responder a algo que seja de outro campo conceitual, sabe? Isso pode ser um caminho que vai te ajudar, e para isso eu trouxe a primeira questão e a gente começa agora. Olha só, vamos ler juntos? Vou colocar aqui, vou fazer o seguinte. Aqui está a questão que a gente vai ler, certo? Antes de colocar a questão, antes de eu ler com você, e a gente vai fazer esse modus operandi daqui para frente, eu vou colocar o slide sozinho. Você tira um print, ou você pausa o vídeo, e eu vou esperar uns 5 segundos para você pausar. Você lê a questão e tenta responder sozinho. Eu não vou te esperar em vídeo, né? Eu vou pausar e aí você se vira aí e tira o print. Pode ser assim? Beleza, então atenção para ver a questão. Tira o print agora. Ok, mais alguns segundos para você tirar o print. E agora, eu espero que você já printou, que a gente começa a ler juntos a questão. Vamos lá. A dispersão de sementes é essencial para a sobrevivência de uma planta, uma vez que a grande quantidade de sementes próximas à planta-mãe diminui a chance de sobrevivência. Ao separar as sementes por uma área maior, cada uma terá acesso a uma quantidade maior de recursos, evitando assim. E aqui tem as 4 alternativas. Acho que tinha uma quinta e eu tirei, não faz mal. Bem, o que importa para a gente nesse momento aqui é tentar identificar qual que é o tema da questão, qual daqueles 5 temas e qual que é o nível de organização. Bem, dispersão de sementes está como assunto, está próximo à planta-mãe, né? E elas estando próximas pode diminuir a chance de sobrevivência. Mas o que importa para a gente aqui é entender que essa questão ela é uma questão que tem a ver com interação. Ela não está perguntando quais são as partes das plantas, para falar da organização ou de uma parte específica. Não está perguntando sobre o funcionamento dessa planta, por exemplo. Ou não está perguntando sobre a genética dessa planta, sobre a herança dessa planta.
ou sobre os processos evolutivos, mas sim sobre as relações ecológicas que essa planta estabelece naquele meio. Só que, então é o tema de interação. Agora, qual que seria então o nível de organização sobre o qual essa questão está vinculada? Não está falando de uma espécie, de várias espécies, mas sim de uma espécie só. Portanto, nível de população. Só de saber que se trata de população e de interação, a gente vai para as alternativas agora. Veja só, as 4 alternativas são sobre interação. Só que parasitismo e predação são questões que a gente não vai marcar. Por quê? Porque parasitismo e predação são 2 interações que acontecem não no nível de população, mas no nível de comunidade e, portanto, de mais de uma espécie. Vou escrever comunidade aqui, depois vocês continuam, porque eu estou sem a caneta, né? Então, sobrou para a gente, utilizando isso, apenas essas 2 alternativas. Ah, mas então a gente está aprendendo uma coisa nova para resolver só de 2 alternativas? Talvez. Às vezes nem ajuda a gente a tirar a alternativa, mas te dá consciência para ir mais seguro. Quando você vê que o assunto é interação, você para, respira, pensa com mais calma sobre o que se trata e a partir disso você se organiza. Entende? Então não é uma solução mágica. É uma revisão, é uma discussão, é uma conversa, é algo para a gente pensar e conversar junto, tá bom? Então vamos voltar aqui para o slide. Volta sempre ao comando. Ao separar as sementes por uma área maior, cada uma terá acesso a uma maior quantidade de recursos. Recurso e interação geralmente tem a ver com competição ou cooperação. Nesse caso, se as plantas estão todas juntas, elas podem acabar utilizando o mesmo recurso, a mesma quantidade de água, ou o mesmo nutriente que está disponível no solo, a mesma quantidade de cálcio, de ferro, ou algo do tipo. Portanto, se a gente coloca elas mais longe, mais distantes, a gente diminui a competição. Ok? Então, a resposta certa da primeira questão aqui é para a gente competição. Vou ilustrar isso para vocês, aproveitar que a gente tem aqui o Google para ajudar nos ajudar. Vou escrever assim, ó, mato semente. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui alguma coisa, se eu vou conseguir mostrar para vocês. Não. Raízes próximas. Vamos ver se a gente consegue ver isso. Nossa, será que a gente não vai conseguir achar essa imagem? Eita lasqueira. Só porque a gente precisa, a gente não acha, hein, gente? Vamos colocar assim, ó. Distanciamento plantio. Acho que agora a gente consegue ver melhor, ó. Aqui é um bom exemplo, mas que pode ajudar a gente a pensar sobre isso. Ó, quando a gente vê, por exemplo, uma plantação de soja ou qualquer outro cultivar que está sendo colocado, ele obedece a essa distância que é proposta pelos engenheiros agrônomos. Não é por acaso, poderia ser no alface, poderia ser em outras coisas, mas é para evitar que tenha uma competição tão árdua por plantas que vão utilizar o mesmo recurso, ok? A imagem que eu tinha em mente eu não encontrei, mas acho que essas aqui servem para ilustrar o que a gente precisa. Bem, vamos continuar então, voltar aqui para o nosso slide e vamos agora para a próxima questão. Lembrando que eu vou deixar ela com um tempo maior para você fazer a leitura, dar o zoom, deixar ela sozinha aqui. Então agora você tira o print, tenta ler sozinho, sozinha, se organizar para isso. É uma questão bem está ocupando boa parte da tela, né? Então vai ficar mais difícil de ler junto com o meu rosto. Então, espero que você tenha printado e agora a gente começa a ler juntos. Vamos lá. A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador desse processo. A jaqueira, aqui está o nome científico da jaqueira, por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Casos como o dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois elas, e aqui que está a questão. Bem, a gente não está perguntando as partes da árvore, não está perguntando como a árvore faz fotossíntese, não está perguntando como é que essa árvore reproduz no sentido genético ou de herança, ou a evolução dessa árvore, mas sim as interações que essa árvore faz com outras árvores e com o ambiente. E, portanto, a gente está falando aqui, e é o tema central nosso, de interação. Eu coloquei já aqui a comunidade, o nível de organização, porque a relação dessa árvore invasora, no caso aqui a jaqueira,
com as outras árvores, entendeu? Então isso está aqui já para marcar que é interação e que é comunidade. Bem, a gente está falando de espécies exóticas. Vou voltar para o meu rosto sozinho, por quê? Espécies exóticas ou espécies invasoras é um tema muito importante para a ecologia nos dias atuais. Ecologia sendo a área da biologia que estuda as interações entre os seres vivos. Bem, por que eu estou falando disso? A gente pode ver isso quando vai falar de mosquito da dengue, quando vai falar de javali, quando vai falar de qualquer ecossistema brasileiro que tem hoje as espécies invasoras que foram provavelmente trazidas por nós, seres humanos, por motivos econômicos, etc. A abelha Europa, aquela do Bimove que você conhece, ela é uma espécie invasora. Vou voltar aqui para o Google para a gente ver juntos. Ó. Em vez de pesquisar aqui sobre a distanciamento do plantio, eu vou escrever o nome. Eu não estou enxergando meu mouse. Aqui. Dá, por exemplo. O que é isso aqui? Tava pensando em outras coisas. Agora o pessoal vai ver meu histórico e vai ficar rindo, né? Não tem problema. Gente, vou escrever aqui assim, ó. Me ajuda a pensar que a memória do professor já não é mais a mesma. Lembrei. Vou escrever aqui. Abelha Europa. Olha que linda. É a abelha que você conhece no seu dia a dia, provavelmente a mais famosa. Essa abelha não é brasileira. E a gente conhece ela como se fosse abelha, ou toda abelha fosse como ela, né? Bem, ela é uma abelha, ela hoje é a mais cultivada, né? Mas não é a abelha nacional daqui. Ela foi introduzida e se aclimatou muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu não estou enxergando meu mouse, por algum motivo ele não quer abrir aqui. Consegui agora. E imagens. Vamos lá, ó. Vou escrever, em vez disso, vou escrever assim, ó. Abelha jataí. Essa é uma abelha brasileira, sem ferrão, inclusive, e que é responsável por polinizar plantas nativas do cerrado. Tem a abelha jataí, tem a abelha mandaçaia, por exemplo, que são abelhas nativas, tá vendo? E o que é o problema e por que eu estou mostrando isso? Às vezes acontece de chegar a abelha Europa, ou de chegar uma espécie invasora, exótica, e disputar recurso com a espécie nativa. O que pode acontecer? A espécie nativa morre na competição que acontece entre elas. Ela tem mais desvantagens. Geralmente o organismo exótico ou a espécie invasora, ela tem maiores chances de sobrevivência por não ter predador natural ou algo do tipo, né? Então, acaba que na competição ela tem mais vantagens em relação à abelha nativa. Ah, isso significa que a abelha nativa não está adaptada ou está menos adaptada? Não. Quando tem interferência humana, a gente não fala de seleção natural. Seleção natural é um processo longo, é um processo que envolve os efeitos do ecossistema sem intervenção humana. Entende? Então, se eu vou lá e coloco uma espécie invasora que não é daquele ambiente, que não sobreviveu depois de milhares de anos e que veio de outro e aí conseguiu vantagem, não faz tanto sentido a gente falar de seleção natural ou algo do tipo. Então, vamos voltar aqui para o slide. Acho que são os assuntos principais que eu consigo me lembrar agora para falar disso. E provavelmente, se você lembrar de alguma coisa, lembre aí e pesquise sobre. Vamos lá. Bem, casos como dessa árvore, ok, de espécie invasora e tudo mais, né, exótica, podem provocar uma redução da biodiversidade. O que é biodiversidade? É a quantidade de tipos de seres vivos. Não é a abundância de seres vivos. Vamos pegar um exemplo muito básico. Ecossistema 1 tem 1.000 espécies. Cada uma das espécies tem 1.000 organismos. Isso é uma coisa. Ecossistema 2 tem 100 espécies e cada uma dessas espécies tem 10.000 organismos. O total de organismos dos dois ecossistemas é o mesmo, mas o primeiro, que tinha muito mais espécies, ele tem mais biodiversidade. Ele tem mais chance de sobreviver, caso a gente tenha algum problema de invasão, de doença ou algo do tipo. Então, quanto maior a biodiversidade, melhor para o ecossistema. Ah, mas eu não quero falar de diversidade, porque não sei o que, não sei o que lá, ideologia de gênero. Para de ser bobo, a gente está falando disso não. Então, né, pé no chão. Vamos lá. Então, aqui, já vamos ler de baixo para cima. Quando eu tenho a presença da jaqueira no ecossistema que não é dela, a sua presença diminui a relação de competição entre os polinizadores e facilita a ação de dispersor e de sementes da espécie nativa. Pode diminuir a competição entre os polinizadores. Por quê? Os polinizadores antes só tinham as nativas para polinizar e agora a gente tem um número maior de plantas disponíveis. Isso seria verdadeiro. Só que aí não necessariamente vai facilitar os dispersores de sementes das espécies nativas.
Porque pode acontecer dos polinizadores nativos irem polinizar essa planta que chegou agora. Entende? Acho que é algo para a gente pensar. Então a letra E não responde para a gente. Não é verdadeira. D. Chegando a jaqueira nessa área poderia provocar a redução da biodiversidade, porque apresenta alta taxa de reprodução e se mantém com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Se o ambiente tem uma capacidade de suporte e eu estou colocando mais organismos externos a ele e com vantagem sobre os nativos, isso pode fazer com que os nativos não sobrevivam. Então a letra D também não está certa, não tem a ver com essa questão do suporte do ambiente. C. Alterar o nicho. Não dá para alterar o nicho, porque o nicho é uma conquista evolutiva da espécie. Provisória, mas é da espécie. E, portanto, não faria sentido a gente pensar que uma mudança pontual poderia mudar o nicho do organismo. B. Estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies perdedoras. Não tem a ver com isso. O que pode acontecer com quem a jaqueira compete diretamente é aqui na letra A. Ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Ok? Então, se elas começam a pegar os recursos pelos quais elas estão competindo com a espécie nativa, isso pode acontecer. Tudo bem? Então, aqui agora a gente tem, inclusive, um macetezinho, né, que me ensinaram e estou compartilhando com vocês, que é isso aqui. Você lê com tons daquela música Noites Traiçoeiras, tudo bem? Que poderia ajudar você. Fala assim, ó. Ainda se vier espécies invasoras, se o nicho for sobreposto, a competição estará surgindo, a nativa pode até em extinção entrar, e o ecossistema vai sumindo. Enfim, eu não me orgulho muito, mas acho que pode ser algo que pode ajudar a gente de alguma forma a compreender, tá bom? Próxima questão. Tira o print, vou parar para você tirar o print. Taranã, taranã, taranã. Vamos acelerar mais, porque eu já falei 22 minutos aqui e eu tô querendo ir embora. Cansado já. Vamos lá. Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti, infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área, sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Aqui está marcando o assunto da questão. Por quê? Está falando da interação entre a bactéria, entre o vírus e o mosquito. Portanto, a gente tem quantas espécies? 3. Tendo 3 espécies, está no nível de comunidade. Tranquilo? Então, é interação nível de comunidade. Veja, a bactéria vai comer o mosquito? Não, não vai. A bactéria está entrando na célula. Vou até colocar meu rostão aqui. Se a bactéria está na célula e trata-se a célula como um recurso, e o vírus também usa a célula como recurso, o que vai acontecer é uma sobreposição de nicho entre o vírus e a bactéria, e, portanto, uma competição entre eles. Ok? E se a gente coloca a bactéria nesse caso, ela pode competir com o vírus e a gente diminui a quantidade de vírus. No caso que a gente precisa aqui para dengue, seria muito bom. Lembrando, caso você tenha. Não vou nem pensar nisso, não, né? Mas só para lembrar, já que você não. Você já sabe disso que eu vou falar agora, não é novidade. O mosquito da dengue não causa a dengue. O que causa a dengue é o vírus que está presente no mosquito. Tudo bem? E aí, caso o mosquito pique você e tenha contato com a sua corrente sanguínea e esse vírus passe a partir da picada para você, que está dentro do mosquito, aí sim você pode adquirir dengue, ok? E não necessariamente ter o contato com o vírus significa que você vai ter os sintomas, que vai estar com dengue e etc. Enfim, lembra disso, pelo amor de Deus. Outro caso, a gente chama de arboviroses. Essas viroses estão associadas à transmissão por mosquitos e tudo mais. E é interessante a gente pensar, por exemplo, que essas viroses ou essas arboviroses, elas estão aumentando, haja vista a diminuição dos ecossistemas. Porque qual a ideia? Conforme as cidades avançam, ou conforme as atividades humanas que destroem os biomas originais vão avançando, isso pode fazer
com que a gente tenha uma diminuição da área disponível, que essas doenças que estariam presentes lá e não teriam efeitos nesses animais possam acometer a gente. Então, diminuir o ecossistema original pode aumentar a chance de doenças. E a gente está diminuindo agora os ecossistemas nativos, né? Os grandes ecossistemas estão passando por destruição, então isso vai aumentar com certeza a chance da gente ter contato com novas doenças, é só questão de tempo. E alegria! Enfim, então a gente utilizar essa tecnologia envolvendo a bactéria vai ter, então, não porque a bactéria está predando o vírus, né? Então lembra aqui, mas tem a ver com a competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. Questão fácil foi do Enem 2022, eu acho. Vamos para a próxima, vou deixar aqui em tela cheia para você printar. Espero que você tenha printado e agora a gente já começa a ler a questão. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um de seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes. Então a gente sabe aqui que não está perguntando as partes do sistema excretor, mas está perguntando como o sistema excretor funciona. Portanto, a gente está falando aqui de uma questão que é sobre equilibração, tudo bem? Estaria vinculado à ecologia, desculpa, à fisiologia e, portanto, a pensar o sistema excretor, o nível de organização desse sistema. Eu vou tentar focar aqui com vocês, mais especificamente, como é que a gente poderia resolver essa questão sem conhecer esse assunto, que provavelmente vocês não tiveram oportunidade de estudar o sistema excretor com muitos detalhes. Mas eu vou passar aqui para você fazer um esforço de raciocínio. Pensa aqui comigo. Os estudantes estavam debaixo de sol, perdendo água por transpiração. Se ele está perdendo água, ele vai ter mais urina ou menos urina? Primeira coisa para a gente pensar na lógica do raciocínio. Ou, se ele está perdendo água por transpiração, essa urina ela vai estar mais concentrada e, portanto, com mais sais, ou ela vai estar mais transparente, menos concentrada ou algo do tipo. Só por esse raciocínio lógico, que o aluno do fundamental já consegue fazer, e eu sei que vocês também, a gente saberia que daria para marcar aqui a questão D. Porque a urina vai estar com maior concentração de sais, haja visto essa perca de água por transpiração ou algo do tipo, fazendo com que na filtração do sangue ou algo do tipo, a gente possa ter essa relação. Inclusive, vamos aqui no Google rapidinho que eu quero te mostrar um negócio. Olha só, eu vou te mostrar aqui uma aba que chama Zygote Body. Eu não sei se eu tenho permissão para mostrar isso aqui no YouTube, tomara que não caia o vídeo. Mas como é que é a ideia? Aqui eu tenho um atlas em 3D, tá vendo? E é o seguinte, se eu retiro a pele, se eu retiro aqui ó, a pele, tá vendo? E se eu retiro a camada muscular, o rim tá bem aqui atrás, ó. Tá vendo? Kidney em inglês, ó. Esse é o rim. Vou dar um zoom maior para você ver. Veja só, esse rim aqui, vou tirar os ossos, porque eu não vou usar eles agora. Vou tirar aqui também o sistema nervoso. Olha só, aqui está o rim. Do rim sai um tubo, que é o ureter. Tem dois, né? Tem então o ureter do rim esquerdo, o ureter do rim direito. E lá na frente, depois, eles se conectam aqui na bexiga. E da bexiga, depois, a urina sai via uretra. Ok? Vou colocar aqui de novo os ossos, só para você entender que é a parte da frente aqui, ó. Vendo? Então, aqui, no finalzinho aqui do sistema excretor, a gente tem a uretra. Nos homens, os gametas passam pela uretra, nas mulheres não, né? Ok. Bem, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Muita gente achava, quando era mais novo, que a urina era produzida aqui na bexiga. Não é. A urina é produzida nos rins. Ah, mas como é que o rim faz a urina? A parte da filtração do sangue, ok? Então não é que tem um tubinho que sai lá da sua barriga, do seu sistema digestório, que absorveu a água e diz, de tanto espremer o alimento, sai o líquido e vai para a sua urina, não é isso não. Tem a ver com o sangue sendo filtrado, ok? Depois essa pesquisa aqui vem passear. É muito legal esse aplicativo e pode te ajudar a compreender melhor o corpo humano. Se a gente precisar, a gente volta nele, tá bom? Vou fechar aqui para não sobrecarregar meu computador. Bem, vamos então agora voltar aqui para o slide. Próxima pergunta. Vamos lá. Não atualizou, não sei o que eu fiz de errado. O que eu fiz de errado? Vamos ver. Aqui. Vamos lá, próxima questão. Bem, no quadro... desculpa, você tem que tirar o print, né? Esqueci de você. Pronto, tira seu print para você pensar a questão e etc. E antes da gente começar, eu quero saber se você assistiu mesmo. Aqui então tá 29 minutos. Se você assistiu mesmo. E faz o seguinte,
tira um print assim, ou pausa o vídeo, faz uma foto assim de selfie, sabe, comigo. Seria muito legal se eu tivesse uma selfie minha com você. Tô torcendo por vocês de verdade, gente. Terceira série, é muito difícil trabalhar na terceira série porque todo ano vocês vão embora. Então, ano passado a turma foi embora, no anterior foi embora. Esse ano são vocês. E é isso, eu espero que de alguma forma, não só essa aula, mas os anos que a gente compartilhou, desde 2019, tenham sido bons. É isso. Então, um joinha assim, ó, pra gente poder postar juntos. Vamos lá. Pronto, espero que você tenha postado. Vamos lá ler a questão juntos, ó. Olha só. No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Então, estratégia um vai ser da espécie um, né? E estratégia 2 da espécie 2. Ah, na verdade aqui ele não colocou duas espécies só, né? Então tem espécies que usam estratégia um, tem espécies que usam estratégia 2. A estratégia um, mais instável, imprevisível hábitat, ou seja, o ambiente em que vive, potencial biótico, capacidade de reprodução muito alta, duração de vida curta e com reprodução precoce, então vive pouco e reproduz com pouco tempo de vida. Descendentes, fazem muitos descendentes e com pequeno tamanho, e tamanho populacional é variável, então varia muito o tamanho da população. A estratégia 2, ela vai precisar de um ambiente que seja mais estável. Potencial biótico é baixo, demora para reproduzir, e a duração da vida é longa e demora para reproduzir. E faz poucos indivíduos na reprodução e com um tamanho corporal maior. E o tamanho populacional da população é constante, não varia muito. Bem, essa questão aqui ela é muito boa, porque, por exemplo, e vou puxar algumas coisas que eu estou lembrando, né, para revisar já. Algumas pessoas, quando vissem isso aqui, iam falar assim, ó. Ah, quem é mais evoluído? A estratégia um ou a estratégia 2? A essa altura do campeonato, se você é meu aluno e falar que tem alguma espécie que existe ao mesmo tempo, no mesmo recorte temporal, que alguma é mais evoluída, infelizmente a culpa é minha. Mas, assim, não tem uma espécie que coexiste no mesmo recorte temporal histórico, evolutivo, que seja mais evoluída do que a outra. Então, a bactéria não é mais evoluída que um pé de goiaba. Por quê? A bactéria tem o seu nicho, a bactéria tem seu hábitat, e o pé de goiaba tem seu nicho, tem seu hábitat. Nenhum dos dois é mais evoluído. Agora, o que a gente tem junto a essa questão aqui são diferentes estratégias para sobreviver, ok? Vamos ver o que eles problematizaram. Então, aqui é o do rápido e muito, aqui é o do lento e pouco, mas maior, mais maior. Mas maior, viu? Eu sei a diferença das palavras. Não conta para Claudiane, não. Enfim, na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas, primeiramente, as espécies que adotam qual estratégia? Pausa para você ler as alternativas. Pausou. E agora a gente vai ler as alternativas. Vamos lá, ó. Letra A. A estratégia 1. Primeiro, aqui a gente está falando de duas espécies, interação, né, comunidade. E agora a gente vai ler as alternativas. A estratégia 1. Qual que era a 1 mesmo? Era do rápido, muitos indivíduos. Seria o melhor para uma área desmatada? Talvez. Por quê? Porque ela vai ocupar bem rápido. A estratégia 2 vai demorar mais para ocupar. Então, as alternativas que tem estratégia 2 a gente não vai utilizar, ok? Vamos lá. Então, sobrou a estratégia 1. Tem essas duas aqui, já marquei a certa, a letra C, né? Mas vamos ler por quê. Estratégia 1. Pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Não é o tamanho do indivíduo que diminui a competição. O que tem a ver com competição é sobre a questão do nicho ser sobreposto ou não. Então, essa alternativa não está certa. C. Estratégia 1. Pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Sim, desmatou uma área, o que eu vou colocar lá? Uma espécie que vai reproduzir bem rápido, produzir muitos descendentes, vai constituir o ambiente. Agora, depois que eu já consegui fazer essa etapa inicial de recolonização, eu já posso colocar espécies que se reproduzem mais devagar e que vão ter uma maior estabilidade. Porque o ambiente sem ser vivo ele é muito caótico. Então, por exemplo, vou pegar aqui um ambiente que tem uma baixa quantidade de vegetação, deserto. São parâmetros do ambiente, fatores abióticos, que estão muito instáveis durante o dia, durante a noite. Se eu pego isso no recorte de anos, por exemplo, é muito doloroso a população de plantas sobreviver lá. Ou uma vegetação, os produtores, consumidores, primários, secundários, terciários, pegam uma cadeia mais alta. Quebrando o ecossistema,
ou tendo que recolonizar o ecossistema, eu vou precisar de espécies que reproduzem muito rápido e só depois em fases posteriores que eu vou colocar espécies que se reproduzem de modo mais lento. Ok? Então aqui de fato o gabarito é a letra C, o Yuri do passado acertou. Próxima questão. Já li aqui de longe, ó. Hereditária. O que será que vai falar aqui, hein, gente, para nós lermos? Bem, slide sozinho para você printar e não se perder de mim. E agora a gente começa a fazer a questão. A deficiência de lipase ácida lisossômica. Não sofra com esse nome. Gente, vamos chegar a cada nome, acho que para vocês domingo, mas não sofre com esses nomes não. Vai ler aqui, ó, o resto da questão. Depois você desiste. Desiste agora não. A deficiência da lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada, é isso? A um gene do cromossomo 10. Lembra só, não sei se você sabe disso, nós temos quantos pares de cromossomos? 23. 23 vezes 2, total de cromossomos, 46. Só uma coisa aqui. Não sei se você sabe disso também, mas é importante que você saiba. Na sua mão, no seu pé, na sua cabeça, no seu olho, na sua boca, no seu nariz, as células de cada um desses lugares têm a mesma cópia de DNA. Isso é muito doido. Que o seu pé, a sua mão, o seu olho, a sua cabeça, qualquer parte do seu corpo, com exceção das células de reprodução, tem a mesma cópia de DNA. E ao mesmo tempo essas células ficaram diferentes depois que elas foram maturando e tudo mais, e mantém lá dentro, guardada delas, a mesma cópia do DNA. Isso é muito massa. E lembrei disso, tive que falar. E outra coisa muito massa também. Desses 40, eu posso pegar esse DNA, que seria uma grande fita, e organizar ela para ficar protegidinha, formando cromossomos. A nossa espécie organiza com 46. Desses 46, 2 só vão ser diferentes o tamanho deles e as formas como eles se organizam entre homens e mulheres. A gente fala que é os cromossomos sexuais. Como a gente tem 46, são os dois últimos, o 45 e o 46. Agora, o 44 para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 44, eles vão ser, portanto, cromossomos que vão ter a quantidade de genes muito parecidas entre homens e mulheres. Bem, e aqui no caso, como a questão está falando, vamos voltar lá para ela, do cromossomo 10, então não tem a ver com uma doença que seja de natureza sexual ou que o gene esteja no cromossomo sexual. Então, portanto, não tem uma diferença significativa entre homens e mulheres do ponto de vista cromossômico para essa característica. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Gente, isso aqui, ó, da característica tá escondida, tá fácil demais, né? A gente já sabe então que é uma questão que é sobre genética, não é mesmo? Aqui é sobre transmissão e aqui no caso é de um organismo para outro, né? Então, aqui a gente está falando que é uma característica que está escondida, os pais não sabiam que tinham, tá? Recessiva. Tem essa palavra aqui? Tem, ó, recessivo. Muito bem. Codominante. Lembra o que é codominante? Codominante é quando as duas características se manifestam no heterozigoto. Poligênico, a característica está associada a mais de um gene para poder ter a sua manifestação no fenótipo. E polialélico, aquele gene ele é determinado por mais de um, aquela característica é determinada por mais de um tipo de alelo para aquele gene. Muito bem. Aqui não pediram para a gente cruzar ou algo do tipo. E ainda deram a dica para a gente, ó, que se os dois são portadores, mas não tem, o bebê tem 1/4 de chance, ou uma em 4 de acontecer. Lembra aqueles 25%? Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho? Pois bem, é recessiva essa característica. Tranquilo? Questão muito fácil de genética, e nem te pediu para cruzar. Vamos para a próxima. Essa aqui pediu, hein? Vamos ver? Já vi aqui, ó, que é sistema BO. Lembra? Já furou o dedo? Já sabe o seu tipo sanguíneo? Eu sou A positivo. A mais. A pessoa A mais inteligente. Não, A mais carente. Acho que esse é mais eu, né? O mais carente. Eu gosto muito de vocês, gente. Tem dias que a gente tá cansado, mas vocês são legais. Senti a falta de vocês ano que vem. Toda vez que eu lembro, eu fico triste. Enfim. Antes das técnicas modernas, vocês estão vendo a chuva? Tá chovendo agora, hein? Que inveja de mim. Poder estar aproveitando a chuva, mas estou aqui com vocês. Às 18h11. Olha aqui, ó, meu celular. 18h11 e 12. Enfim. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramentas para
como ferramenta para excluir possíveis pais. E eu nem esperei você printar, né? Printa aí. Pronto. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Ok? Lembra fenótipo? É a manifestação da característica, a característica em si. E genótipo seria a relação dessa característica ou a base genética dessa característica. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era tipo sanguíneo AB e o filho tipo sanguíneo B. O genótipo do homem pelo sistema ABO, que exclui a possibilidade de paternidade desse filho, é. Aí que tem isão A, isão A, isão Azinho, isão B, isão B, isão Bzinho, izinho. Lembra disso? Fevereiro não, junho, né? Para quem estava lá no Ayrton Senna. O que eu vou fazer? Vamos lá para o Google, meus queridos. O que eu vou pesquisar aqui para a gente ver juntos? Deixa eu só trocar aqui para a gente poder ver bem arrumadinho. Lá, pronto, ó. Em vez de escrever abelha aqui, eu vou escrever tabela, genótipo e fenótipo, sistema ABO. Eu sei isso de cabeça, tá? É porque tá mais fácil pra gente ver aqui. Deixa eu colocar meu rosto pra você ver meu rosto. Vamos lá, ó. Essa tabela aqui, ela é uma gracinha. Se eu consigo abrir ela no guia. A gente abriu aqui no Wikipedia. Ah, ótimo, tá bem grandão, hein? Que belezura. Ainda coloquei maior. Gente, mas a gente tá top hoje, hein? Vamos lá. Se tem no tipo sanguíneo A, o alelo de isão A, ele coloca na hemácia esse aglutinogênio aqui. Tá vendo? Esse antígeno A. Se tem o alelo isão B, coloca o antígeno B na portinha da hemácia. Se tem isão A e isão B, coloca os dois antígenos ao mesmo tempo. E se tem o izinho, que é o alelo, izinho, izinho, coloca apenas nenhum dos dois, né? Não tem antígeno A e nem antígeno B. Aqui tem anti-A, anti-B e tal. Isso aqui é mais importante na hora da doação. Não é o que a gente foca tanto, porque o que interessa pra gente é a base genética, que vai ser representada por isso aqui, ó. Se o indivíduo for... Deixa eu abrir aqui, nem sei se eu posso mostrar isso? Nem sei se eu posso, hein, gente. Atenção, Polícia Federal. Vamos lá. Abrir a imagem, novo separador. Pronto, ó. Nossa, grandão, hein? Pronto. Não sei se eu tenho direito autoral disso aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus, YouTube, não me caia. Mas não era isso que eu quero a da genética. Nossa, mas que coisa boa. Vamos ver se eu acho ela aqui agora. Mas essa aqui, ó. Você enxerga e dá um zoom aí no seu celular. Então, para quem é do tipo A, isão A, isão A, isão A, izinho, isão B, isão B, isão B, izinho, isão A, isão B, izinho, izinho. Tá vendo? Qual que é a ideia? Você só pode mandar para a geração seguinte o alelo que você tem, ok? Então, se você é isão A, você não pode ter um filho O. Como é que você vai mandar um izinho para ele? Se você é isão B, você não pode ter filho O. Como é que você vai mandar um izinho para ele? Pegou a lógica? Enfim, veja essa tabela aqui e a gente volta então lá para a nossa questão. Essa aqui demoraria mais de um tempo, eu precisaria desenhar, mas o que a gente tira disso aqui? Deixa eu achar minha questão. O que a gente tira disso aqui? Ó? Nesse caso, é uma questão de genética, portanto, transmissão de um organismo, e o pai não poderia ser isão A, isão A. Por quê? Porque a mãe B só mandava isão A e só mandava isão B. Se o pai fosse isão A, izinho, e ele mandasse o izinho e juntasse com o B da mãe, daria certo. Então vamos pegar aqui e vamos puxar, ó, para vocês verem. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos lá, ó. Então ele poderia pegar esse B e juntar com o izinho. Daria certo. Poderia pegar esse B e juntar com o B do pai. Daria certo também. Poderia até pegar isso aqui e juntar. Poderia pegar isso aqui e juntar. Agora, se o pai tivesse só isão A, não teria como o filho dele nascesse B. Por quê? Se juntasse o isão A do pai com o isão A, isão B da mãe, o filho seria AB. Ou, se juntasse o isão A do pai, ali da letra A, com o isão A da mãe, o filho também seria A. Então, como o filho nasceu B, o pai não poderia ser isão A, isão A. Então, se o pai é isão A, não é pai dele. Pegou a lógica? Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Depois vê com mais calma, volta várias vezes que bate. Próxima questão. Tá acabando já, hein, gente? Aproveita a companhia. Próxima questão. Aqui tem o tempo. Você vai printar agora, ó. Chururu, chururu, chururu. Chururu, chururu, chururu. Muito bem. Vamos ler juntos. Beber uma água pedagógica, né? Vai lendo aí de novo.
Muito bem. Vamos lá. O ambiente. Ficou escuro, né, gente? Anoiteceu, já está tarde, mas seguimos juntos. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. Pode ser contaminado com. Também, sabe com o quê? Vou falar agora que eu não vou esquecer. Agrotóxico. A gente tem um laboratório aqui na UFG que eu não lembro mais o nome, mas fica lá no ICB4, Instituto de Ciências Biológicas 4. O que eles fazem? Eles investigam a presença de. Gente, a minha memória não é mais a mesma, né? Tipo, comi 3 vezes, gente, ou 4. Enfim, eles investigam como a presença de agrotóxicos em leitos de água, né, em cursos de rio, eles poderiam mudar a reprodução dos peixes. O que eles estão percebendo? Que alguns peixes estão tendo filhos defeituosos, estão pondo ovos, espermatozoides, óvulos, etc., problemáticos, com má formação e etc., e isso pode, né, obviamente, levar a espécie à extinção, porque estão tendo contato com agrotóxicos. E a gente também tem bioacumulação, que qual que é a ideia? Quanto mais a gente sobe na cadeia, mais vão sendo comendo os indivíduos do nível trófico anterior. Então, sei lá, um peixinho come algumas algas. Beleza. Um peixe médio come 100 peixinhos desse. Um peixe grande come 100 peixinhos do médio. Então, o que vai acumulando conforme a gente vai subindo na cadeia de coisas tóxicas, a gente chama isso de bioacumulação. Pode levar, então, a gente ter níveis maiores. Imagina quando chegar na gente. Como eu falo em todas as aulas, faça um empréstimo com a agiota, porque. Brincadeira, né? Mas que assim, a gente está com um problema ambiental seríssimo chegando aí pra gente. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos, acabei de falar. Por exemplo, o estrôncio 90, não interessa o que é o estrôncio. Eu não conheço o estrôncio, nem sei onde que ele fica, mas está aí o nome. É quimicamente semelhante ao cálcio. Ah, isso que já me importa, ó. Estrôncio e cálcio. Onde é que tem cálcio no nosso corpo? Pensa aí, nos ossos, né? Então, se o estrôncio é quimicamente semelhante ao cálcio, ele pode substituir o cálcio em alguns processos biológicos. Adivinha na onde? Nos ossos. Então, onde eu achava cálcio vai ser onde eu vou achar estrôncio agora. Adivinha onde que é? Nos ossos. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local que manipula o estrôncio radioativo: coluna vertebral de tartarugas, concha de moluscos, endoesqueleto de ouriços do mar, sedimento de recife de corais e tentáculos de polvo. Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? Ah, está muito fácil. Veja, não perguntou nessa questão, lembra do tema, como é que reproduz o polvo, esses animais reproduzem. Não perguntou como é que eles funcionam. Não perguntou a evolução deles ou as interações ecológicas que ele tem. Mas perguntaram as partes dele. Tá vendo? O que muda nessas partes. Portanto, é a organização. Veja, coluna vertebral de tartarugas tem cálcio? Tem. Concha de moluscos. A concha tem cálcio? Tem também. Endoesqueleto tem cálcio? Tem. Sedimento de recursos de corais tem cálcio? Tem também. Tentáculo de polvo tem cálcio? Tem. Desses três, qual que teria menor quantidade de cálcio? Se eu pegasse a mesma quantidade de partes e fosse olhar a concentração de cálcio. Onde seria? Seria no tentáculo de polvo, não é? Mais mole, tudo bem? Enfim. Então, se lá tem menos cálcio, vai ter menos o que também, nesse exemplo aqui? Estrôncio, faz sentido? Portanto, qual vai ser a menor radioatividade? No tentáculo de polvo, porque é onde tem menos cálcio, portanto tem menos estrôncio. Ai, que questão fácil, hein? Acho que é do Enem 2018. Foi essa? Ou 17? Não sei, mas depois na 2019 ele caiu de novo esse negócio do estrôncio. Próxima questão. Tira sua fotinha aí, ó, de alegria. Muito bem. Pronto, vamos lá. A floresta amazônica é uma bomba que suga água do ar vinda do Oceano Atlântico e do solo e faz circular pela América do Sul, causando em regiões distantes as chuvas pelos quais os paulistas desejavam em 2014. O desmatamento compromete essa função da floresta, pois sem árvores, primeiro, não falou de uma árvore específica, então está falando do ecossistema de um modo mais amplo que está interagindo entre si, né? Vamos lá. Sem árvores, eu vou ter diminuição do total de água armazenada nos caules? O que vocês acham? Sim, eu vou ter menos água armazenada. Mas isso tem a ver com essa função da floresta? Que função da floresta é essa? Aqui que está o ponto dessa questão, meus amigos. A função que está aqui
é circular pela América do Sul. Ter menos águas nos caules não tem a ver com isso especificamente. Ou talvez tenha. Vamos lá. Vamos lá. Letra B. Diminui o volume de solos ocupado por raiz. Isso também vai diminuir, porque tem menos árvores, faz sentido, desmatadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, quando eu desmato, geralmente estou arrancando a parte de cima do caule, né? Não tem a ver com isso, não. C. Diminui a superfície total de transpiração. Ah, mas é a C mesmo, viu? Já vou te contar agora. As principais chuvas que nós temos ao longo da América do Sul, sobretudo aqui no Brasil, do lado de cada cordilheira, depende da floresta amazônica. Sabe por que está diminuindo a chuva? Ou porque o nosso ecossistema está tão esquisito, com extremos de seca e extremos de chuva? Tem a ver com a quebra ou a queda da floresta amazônica. E aqui eu vou te contar uma coisa. A floresta amazônica só está de pé hoje porque existem os nossos povos originários protegendo ela. Ou seja, nós temos os povos indígenas segurando lá. Você buscar mapa aí para você ver, por exemplo, o que a gente tem de floresta em pé está vinculado com as áreas de proteção indígena. Então, se a gente diminui ou ataca os indígenas, tirando as áreas deles, o que acontece com o bioma nativo? Também diminui. O que vai acontecer com a chuva? Diminui também. Então, a gente tem que entender melhor o que está acontecendo com essas relações de desmatar, não desmatar, para quem serve, né? Enfim, vamos pensar isso melhor. Próximo aqui. Durante sua evolução. Olha que coisa boa. Já sabe qual que é o tema, né? Nem preciso ler. Vou colocar aqui, ó. E não marquei, mas já sabe qual que é o tema. É variação dos seres vivos. É como tem a ver com como é que eles foram evoluindo ao longo dos anos e tudo mais, né? Lembrando que evolução não é melhora. Lembrando que a evolução tem a ver com o processo de adaptação das espécies, tem a ver com seleção natural. Não quer dizer que uma espécie é mais evoluída do que outra. Vamos entender isso melhor. As plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Ok? Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números: embriões protegidos de um gametófito, tecidos condutores verdadeiros, formação de tubo polínico, polinização pelo vento, produção de frutos. Veja, se você tem interesse, você tem que ter saído do segundo ano do ensino médio, compreendendo. Não só por questão de interesse, né? Até porque você tem muitas camadas. Algumas escolas não têm tempo para trabalhar isso, enfim, muitas camadas. Mas, em vez de decorar o nome dos grupos de animais e de plantas, tenta pensar numa lógica evolutiva. Ou seja, você tem que compreender uma filogenia básica como essa aqui, ó, do grupo que você vai estudar. Então, vai falar de animais? Saiba a filogenia. Vai falar de plantas? Tem que saber a filogenia. Vai falar de bactérias? Saiba a filogenia básica de eucária, bactéria e eubactéria. Entende? Vamos olhar isso com cuidado, porque hoje a lógica nossa é sempre evolutiva. É saber olhar na filogenia e pensar evolutivamente. Aqui onde eu estou pintando agora, estaria a espécie ancestral de todas essas outras espécies. Aqui onde está o grupo 1, não é já as hepáticas. Não, é o ancestral da hepática. A hepática, os antóceros, os musgos, as licófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, elas existem hoje, porque elas estão aqui no tempo presente. Aqui onde eu estou colocando, pintando agora, no 2 ou no 3, ela não existia ainda. É o ancestral dessa espécie. Ok? Enfim, qual que é a ideia? Cada ponto desse de bifurcação aqui é que a população ancestral deu origem aos pré-ancestrais, que deram origem aos outros ancestrais, aos outros ancestrais, aos outros descendentes, nananã, até chegar nos descendentes de hoje. Então a gente tem aqui uma bifurcação. Essa bifurcação a gente chama de cladogênese e tem a ver com isolamento geográfico e, sobretudo, com isolamento reprodutivo. Essa espécie que está aqui, ela não consegue reproduzir com essa espécie que está aqui. Elas se separaram, mesmo que vieram do mesmo ancestral em comum. Ok? Então, o que a gente precisa saber? É que toda e qualquer espécie existente no planeta, ela compartilha com toda e qualquer outra espécie existente no planeta um ancestral em comum. Isso é muito importante. A pergunta que a gente começa a fazer agora é quando? Quando é que foi esse último ancestral que foi compartilhado por essa espécie? Entende? Não é só a gente falar assim, os macacos são próximos dos seres humanos. Quando que foi esse último ancestral compartilhado? A gente tem um ancestral compartilhado, sabe com quem? Pensa aí, com um pé de goiaba. Então, eu, você, o seu irmão e seu gêmeo, nós
e um pé de goiaba, nós quatro compartilhamos um ancestral comum. A pergunta é quando? Se é um ancestral que é mais recente, que estaria aqui mais próximo do ano zero, no ano atual, ou se é um ancestral mais antigo. Tudo bem? Vai atrás dessas filogenias, tá? Aqui, essas filogenias sempre contam uma história. Nesse caso aqui, é a história evolutiva de um grupo específico, que é o grupo das plantas. O que a gente vê disso aqui? Ó? É a tomada do ambiente terrestre completamente, a dependência ou a independência da água para a reprodução. Antóceros, musgos, licófitas e pteridófitas têm uma grande dependência da água para a reprodução. E das pteridófitas em diante, aqui, ó, dos ancestrais que a gente compartilha com a pteridófitas em diante, nós temos aqui a presença de vasos condutores, né? Ou dos tecidos condutores verdadeiros. O tubo polínico aqui, representado pelo número 3, então esse ancestral já tinha. E, portanto, aqui no 4 e no 5, todos eles já conseguem reproduzir sem a dependência da água. Então, o que garantiu a independência da água? Foi o item 3, ok? Vamos ver lá se o gabarito é esse. Item 3 é, o Yuri do passado acertou. E agora aqui, ó, próxima questão. Vou colocar em tela cheia enquanto eu bebo água para você printar e tentar responder sozinho ou sozinha. Será que depois que eu estar engolindo água? Vergonha, hein? Tomara que não. Vamos lá. A utilização de extratos de origem animal tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo. Ok, então, origem natural. Falei animal, né? Principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica, que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da... E aqui tem essas várias doenças aqui. Já vou te contar. A AIDS não está relacionada com insetos, certo? Hanseníase está relacionada com insetos? Leishmaniose, leptospirose, extossomose. Essa questão aqui é boa. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou abrir a janela do Google para a gente pesquisar esse primeiro nome que está aí, ó, esquistossomose. Vamos lá, ó. Vou escrever aqui esquistossomose. Aqui está o ciclo para você ver. Né? Tem a ver com um caramujo e tudo mais, sendo o vetor principal. Né? Essa imagem era do meu livro. Ai, que saudade. Professora Patrícia, se um dia a senhora ver essa aula, ó, beijo. Foi minha professora no 2º ano. Maravilhosa. Enfim, olha aqui, ó, esquistossomose. Lembra disso? Bem, essa esquistossomose aqui tem uma parte do ciclo de vida dela vinculada a caramujo. Caramujo é inseto? Caramujo é molusco. Entendeu? Então já não serve para a gente a letra A. Então vamos vir aqui, ó, e vamos descartar a letra A. Eu estou colocando o ciclo para você depois dar um zoom e ver o ciclo com mais calma, porque esse não é o foco. Então, leptospirose. Esse também você já conhece, está associado, adivinha com quem? Com ratos, né? Então nem vou vir nisso aqui. Leishmaniose. Conhece leishmaniose? Vamos vir aqui juntos? Ó, leishmaniose. Quem transmite leishmaniose pra gente? Tá vendo aqui? Tá dando zoom? Mosquito. Mosquito é inseto? É inseto. Então, se eu usasse uma coisa para diminuir a quantidade de inseto, eu poderia diminuir a leishmaniose? O que você acha? Espero que você respondeu sim aí. Poderia. Então, a letra C faria sentido. Hanseníase. Conhece hanseníase? Já passou por tantos nomes, né? Vamos escrever aqui, ó. Hanseníase. Olha só. Tem a ver com contato com a ferida, né? Contato com a bactéria, enfim. Contato com a bactéria propriamente, né? E com as mucosas ou algo do tipo. Então não tem a ver também com inseto, né? Então a gente volta lá e marca aqui, ó, que não também pode ser hanseníase. Se eu tenho algo que vai diminuir inseto, dessas alternativas aqui poderia diminuir também a transmissão ou no controle de leishmaniose. Muito bom. Vamos lá, próxima pergunta. Essa aqui, vamos ver também. Parar para você pintar. Printar, eu tô cansando, né? Vocês já cansaram? Vem em várias partes, cansou, vai para casa, descansa. Ok, essa aqui é a pergunta sozinha, faz o seu print. Vamos lá. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tinha uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Lembra que eu te falei que todo mundo aqui é parente? Pois é.
Uma evidência que apoia essa hipótese, até porque uma hipótese, se fosse uma certeza, era religião, de observação dos processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Então, o que eu tenho em comum a todos os seres vivos tal? Desenvolvimento embrionário faz sentido quando eu falo de seres pluricelulares que formam tecidos verdadeiros. Aqui não serve pra gente. Reprodução sexuada. Não é todo e qualquer ser vivo que faz reprodução sexuada, não serve. Respiração aeróbica. A gente tem as bactérias ou outros seres vivos que são anaeróbicos, não tem oxigênio como receptor final de elétrons. Fecha também. Excreção urinária. Nem todo ser vivo tem sistema excretor, ok? Então não serve. Síntese proteica. Todo ser vivo tem material genético e a partir disso constrói as suas moléculas? Então aqui, ó, síntese proteica. Todos os seres vivos existentes compartilham a possibilidade de síntese proteica a partir do seu material genético. Então essa aqui tá valendo, hein? O Yuri do passado colocou uns quadrados, né? Bacana. Vamos para a próxima. Slide sozinho para você tirar o print aí. Vamos lá. Enquanto eu bebo um golinho de água. Conseguiu? Vamos juntos. Beleza. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias, isso aqui são órgãos, né? É um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, do sistema cardiovascular, como varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes, ou seja, uma droga que seria contra o coágulo sanguíneo e, portanto, permitiria um melhor fluxo nas veias e nas artérias. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. Qual propriedade? A propriedade de ser anticoagulante. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados aos propósitos dessas pesquisas vão ser o que vão se alimentar com algo relacionado ao quê? A anticoagulante, portanto com sangue ou algo do tipo. Fitófago, tem a ver com o quê? Planta, né? Saprófago. Conhece esse nome? Pois eu vou te mostrar agora, porque assim, que a gente tem internet com a gente, né? Vamos escrever aqui. Saprófago. Não é que come sapo, não, ó. Diz aquele que matéria orgânica em decomposição. Mosca. Sabe aquele cadáver cheio de mosca? Que saboroso. Desculpa, gente. Será que você tá vendo isso na hora do almoço? Tomara que não, hein? Foi mal. Não sei que hora que você vai ver isso. Aqui pra mim são 18h35. E eu ia ver o filme e não vou mais. Esqueci. Chega atrasado no cinema. Não, mas eu amo vocês. Tá tudo bem. Vamos lá. Então aqui não pode ser saprófago. Carnívoro, não tem a ver com sangue, propriamente dito. Frugívoro, fruta, não serve. Agora, hematófago. Hemato vem de sangue. Mosquito hematófago é um mosquito que vai se alimentar de sangue. Imagina se o sangue coagulasse no mosquito. Ou se o sangue, na hora que o mosquito fosse pegar o sangue e coagulasse, como é que ele ia conseguir retirar? Cara, é mais difícil, né? Enfim, mas talvez seja possível. A evolução produz várias coisas. Logo, a resposta para essa questão aqui, a letra é. Muito bem. Tô escutando vocês, não, tô falando sozinho, né? Acabou? Acabou. Gente, respondendo muitas questões, já passou 1h03. Eu estou exausto. Eu sei que você também está exausto, caso tenha assistido uma sentada só, né? Quinta série está sempre presente, né, gente? Desculpa. Enfim, que você tem que tomar de cuidado na hora de responder a questão? Primeira coisa, olha o comando. O que é comando? Comando, gente, é a última frase da questão. É ela que manda na sua resposta. Vou fazer um exemplo que eu uso há vários anos, mas que pode te ajudar. Que é o seguinte. Pensa comigo. A pergunta é: de que cor é o chuchu? Alternativa A, azul. Alternativa B, verde. Alternativa C, preto. Alternativa D, rosa. Alternativa E, o chuchu é uma planta. A alternativa certa para de que cor é o chuchu é verde, certo? Só que o chuchu também é uma planta. Você poderia acabar marcando que o chuchu é uma planta porque a informação chuchu é uma planta é verdadeiro. Mas não foi, meu anjo. O que a pergunta perguntou para você. Então, dá uma atenção nisso aqui que eu tô falando, ó. Tenta pensar em identificar o comando da questão. Primeira coisa. Segunda coisa, tenta sempre pensar nas estruturas e nas funções com o meio, com a evolução.
sempre pense evolutivamente. E faz um esforço, claro, para excluir as alternativas que não estão fazendo sentido. Isso aqui é técnica, né? Mas você tem o conhecimento para te ajudar a pensar com essa técnica, nas finalidades e tudo mais. Temas gerais de biologia que estão aí em diálogo com outras áreas do conhecimento que podem aparecer nas outras, na química, na física ou algo do tipo, né? Impactos ambientais, questões de saúde, desigualdade social. Desigualdade social é o tema que a gente tem que estar sempre pensando para responder as questões. Por que que algumas pessoas ficam doentes, por exemplo, de amebíase ou de disenteria, e outras pessoas nunca vão ter a possibilidade de ficar doente disso porque vivem num lugar em que isso não é possível? Já que tem algumas pessoas que não têm saneamento básico, por exemplo. Ou que doenças estão associadas com saneamento básico? Se saneamento básico precisa de questões sociais, pensa, tá vendo? Não é só um biológico cru quando a gente fala de humanos. Bioética, eu não vou matar as pessoas, né, para poder fazer um remédio, ou vou testar um remédio nas pessoas sem ter certeza. Diversidade. Aqui a gente não está falando de diversidade do ponto de vista sexual, de gênero ou algo do tipo. A gente está falando de diversidade tanto entre os diferentes grupos sociais, mas também de pensar nos ambientes que perderam diversidade devido à ação humana. E as aplicações biotecnológicas que estão aí também surgindo muito fortes no momento, né? Questão de vacina, de transgênico, de clonagem, de seleção genética ou algo do tipo. Dá uma olhada nisso, pesquisa, só para você ter uma noção geral do que se trata e segue sua vida em paz. Não só para a prova, mas para você viver plenamente enquanto pessoa, né? E foca nos estudos, ou melhor, foca nos estudos. Eu sou muito engraçadinho, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final. Aí tá meu e-mail, meu arroba. Eu sou professor da Seduc aqui em Goiás. Estou fazendo isso em casa. Não pude estar presente com vocês ao longo dessa semana, fora dos meus dias de trabalho, né? Na segunda e na terça e na quarta, que são meus dias de trabalho, eu organizei presencialmente. E agora com vocês aqui no online, eu gravei essa aula de hoje, já que não deu tempo de fazer tudo com todas as turmas, por, enfim, motivos diversos. Desejo de verdade tudo de bom para você e para os nossos. E espero que amanhã não, que dia que é a prova? Domingo desse ano e domingo dos próximos anos, você consiga se organizar muito bem para fazer uma boa avaliação, tá bom? E é isso, um abraço para você, seja feliz e muito obrigado por ter assistido a aula até o final. E se só pulou até o final, não tem problema não. Não sou carente, vai ver outras coisas, segue sua vida em paz. Um abraço para você e para todo mundo, viu? Até mais.